Atenção porque vai começar a aula de Geografia. Olá, turma, aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula aqui pelo canal Eduque Mais SCPE. Agora a nossa aula será para os nonos anos, tá? Peguem seus materiais para anotações, informem aqui seu nome completo, sua turma, sua escola, tá? Interajam com seus professores. Então vamos juntos dar início à nossa aula, a aula de hoje, número 7, tá? Antes de começarmos, eu queria que vocês dessem um recado aos seus pais, ou se porventura eles estejam assistindo, que um pedido aqui dos professores da nossa escola, né, para que eles participem também com vocês. A escola precisa da família. Se está um pouco ali esquecido, né, que influenciem vocês, que se juntem nesse processo de conhecimento, de aprendizagem, porque a escola precisa da família, tá? Não tem escola forte sem o apoio da família. Então acreditem nos seus filhos, né? Fiquem perto deles nas atividades, na questão das aulas nas aulas online e quando voltar presencial, tá? Essa ajuda da família é fundamental para a educação dos seus filhos, para que tenham um futuro melhor. Então a escola é fundamental. Então esse pedido aqui para a família estar mais presente, né? Fiquem mais próximos dos seus filhos na questão educacional, incentivem eles, nos ajudem, porque a escola precisa muito da família. O momento é delicado, estamos nesse momento de pandemia e as dificuldades são grandes, mas vocês têm esse recurso, então invistam nos seus filhos, tá? Não deixem eles ficarem um pouco dispersos. A gente pede essa ajuda, tá? É fundamental a família presente dentro da escola, tá? Nesse sentido. Então vamos lá. Antes de começarmos nossa aula, vamos fazer a correção da aula anterior, né? Na atividade da aula 6. Primeira questão dizia, foi na Europa, século XVIII, que se iniciou o processo com o uso de máquinas e a concentração de trabalhadores. Qual fato foi o fato histórico que revolucionou os padrões mundiais? Então, a alternativa certa era a letra C, ó. Revolução Industrial. Então, a primeira grande revolução industrial no mundo, lá na Europa. Segundo, as maiores economias do planeta são marcadas pelo desenvolvimento, o IDH, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano, e o PIB, que é o Produto Interno Bruto, dos países. Atualmente, qual país representa a maior economia da Europa? Então, a alternativa certa, a letra E, a Alemanha, a maior economia lá da Europa. Terceiro, a Alemanha é a quarta potência econômica mundial, depois dos Estados Unidos, China e Japão. Cite os principais segmentos industriais da Alemanha. Então, a resposta é subjetiva. As indústrias metalúrgicas, químicas e tecnológicas destacam-se na economia, enquanto na agricultura, a média propriedade familiar altamente mecanizada predomina, tá? Quarta questão. A Alemanha é uma gigante na área de automóveis. Qual a posição da Alemanha no ranking mundial de 2019 na produção de veículos? A alternativa certa, C, tá? Quarta posição. Quinto, a União Europeia é o maior bloco econômico mundial. Das opções abaixo, qual não representa uma função da União Europeia, ou seja, falsa, não é uma função da União Europeia? Então a alternativa só poderia ser a letra A, ó. Controlar a economia mundial e disseminar o socialismo. Isso não é uma função da União Europeia, né? E também de nenhum outro bloco. Então essa aí é falsa. Então vamos lá para o conteúdo da nossa aula. Ásia, regionalidades, transformações territoriais, movimentos de fronteira, tensões e conflitos.
Então, vamos ver um pouquinho das características da Ásia. A Ásia compreende uma área de mais de 43 milhões de quilômetros quadrados, o que forma o maior continente do mundo. Além disso, os países asiáticos abrigam uma população de mais de 4 bilhões de habitantes. Por isso, há uma grande diversidade tanto nas paisagens quanto na população do continente. Então, se observarmos no mapa, tá, é sem dúvida o maior continente do mundo em extensão e também em população. Tá? Cerca de 60% da população no mundo está concentrada nesse continente. Olha aí, ó, a localização no mapa mundi. Tá? Vamos ver algumas regionalidades da África. Ó. Regionalidades, ó, divisão de região. Tá? Dividiu uma região maior em aspectos comuns, né? Fragmentou. Então vamos lá. O continente asiático, ó, ele é dividido em 6 regiões. 6 regiões. Um continente só ele vai ser dividido. Com características comuns. Nós temos aí, ó, observem o mapa. Em vermelho, né, a África setentrional, ó, também chamado norte. A parte norte. Tá? Setentrional é sempre o norte. Em verde, a Ásia Central, ó, que fica ali no centro, tá? Ásia Central. Em amarelo, o Oriente Médio, outra região bastante influenciadora ali na Ásia. A gente vai ver um por um. A Ásia, na cor roxa aí, ó, Ásia Meridional, que fica no sul, tá? O Sudeste Asiático aí em marrom, tá? Aquela parte também concentrada de várias ilhas. E o Extremo Oriente, ó, à direita, né, na cor laranja. Aí, ó. Pluralidade marcada pela história de grandes civilizações. Como é que a Ásia vai se formar, tá? Na questão histórica das civilizações? Então ela vai ser dividida basicamente, ó, em 3 grandes civilizações. Essa junção vai formar esse grande continente. Ó. Por exemplo, as civilizações cínicas, composta por China, Taiwan, Mongólia e as Coreias ali, ó, tá? Então isso aí vai ser a questão das civilizações cínicas. A Indo, tá? A Indo, lá que vai a questão da civilização da Índia, tá? E a civilização islâmica, que vai predominar também no Oriente Médio. Então essa junção dessas civilizações é uma questão histórica, né? Pluralidade, totalmente diferente uma da outra, mas estão no mesmo continente. Aqui alguns países, ó, de cada região da Ásia, tá? Então vou só caracterizar alguns, ó. Por exemplo, na Ásia Central, o Cazaquistão, tá? Na Ásia Meridional, né? Paquistão, Índia. No Sudeste Asiático, ó, nós temos aí Brunei, né? Mianmar. No Extremo Oriente, não? China, Japão e as Coreias. No Oriente Médio, tá? O Iraque, o Irã, Israel, a gente vai falar muito sobre ele. Na Ásia Setentrional, aí nós temos a Rússia, o maior país do mundo, né? Só vai ser composta pela Rússia, né? Principalmente a questão norte. Ásia Setentrional, olha aí, ó, formada pela parte oriental da Rússia. Então, é basicamente só a Rússia, tá? Apresenta climas com temperaturas baixas, podem chegar até menos 50 graus Celsius, com formações vegetais de taiga e tundra, né? São biomas de clima frio, principalmente lá no norte, né? No hemisfério norte, lá no norte mesmo, no Polo Norte. Região muito rica em petróleo e gás, né? Gás natural, então vai ser uma questão também de extrativismo, aí, de extração. Então, olha aí no mapa, o norte da Ásia, a Ásia Setentrional, tá? Parte da Rússia. O Extremo Oriente, ó, outra região da Ásia, vai ser composta pelo Japão, né, a segunda maior economia do mundo, a China, tá, que é o país que mais cresce economicamente, é o país mais populoso do mundo. As Coreias aí, ó, a Coreia do Sul e a região de Taiwan, ó, país grande desenvolvimento econômico, né? A Coreia do Sul, tá? Falando na Coreia do Sul, por exemplo, é de lá a Samsung e a LG, essas grandes marcas aí tecnológicas de celular, de notebooks, de computadores. A Mongólia,
é um país socialista, né, até 1990, quando migra para o processo capitalista de parlamentarismo, né? Então é um país que era socialista e agora entra na questão capitalista, mas tem uma produção ainda campestre. É um país grande, mas pouco povoado. E a Coreia do Norte, ó, que é um dos únicos países ainda, né, socialistas no mundo, um regime muito fechado, com rigor no controle econômico e político. É sem dúvida o país mais fechado do mundo economicamente, tá? Então é uma questão ainda ditatorial que existe lá na Coreia do Norte. O Oriente Médio, ó, tão falado, né, tão conhecido. Nessa região, o fator climático é crucial, pois ela é composta praticamente de desertos. Ó. Por exemplo, os rios Tigre e Eufrates possuem grande valor histórico e cultural. É nessa região que vão estar dois dos principais rios do mundo, né, da origem das grandes civilizações mundiais, ali no Oriente Médio, tudo, a região da Mesopotâmia antiga. Então vai ser aí nessa região. É uma região de conflitos e guerras constantes, historicamente e atualmente também vários conflitos agora nesse momento. Essa região, o Oriente Médio, ela é o berço, tá? A origem das três grandes religiões monoteístas do mundo. Monoteísmo é a crença em um único Deus. Então essa religião vai influenciar diretamente na evolução das civilizações. Então foi lá que surgiu, ó, os três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, ó, o cristianismo e o islamismo, tá? Vamos ver aí a característica: judaísmo, né? A questão do Velho Testamento, de Abraão, de seus descendentes. O cristianismo, né? O legado de Jesus Cristo. E o islamismo aí, ó, através do profeta Maomé, né? Também outra grande religião no mundo. Olha aí o mapa, os países, né, que compõem o Oriente Médio aí, ó, né? A Arábia Saudita, o Irã, os maiores, e ali Israel, pequenininho, mas muito influente. Nós vamos falar muito sobre ele. Outra região é a Ásia Meridional, ó, né? Características regionais. Essa aí, ó, baixíssima renda per capita, ou seja, é sem dúvida a região mais pobre da Ásia, essa junção de países, tendo a Índia como o país mais industrializado e mais desenvolvido dessa região. Também é o mais populoso aí, ó, dessa região, e o segundo maior no mundo em população. A agricultura aí, ela é de subsistência, ainda é familiar, tá? É uma agricultura ainda com poucos recursos tecnológicos. Predomínio no cultivo de cereais, aí principalmente o arroz, ó. É uma região que predomina aí o cultivo de arroz, né? Um grande exportador de arroz. Níveis baixos de produção, né? Economia precária, então a produção também vai ser um nível baixo. Agora vamos lá, Ásia, movimentos de fronteira, ó, tensões e conflitos. Porque essa região do mundo aí, ó, na Ásia, tem várias regiões com conflitos. Tá? Vamos entender um pouco de um desses grandes conflitos que acontecem na Ásia, tá? Atualmente ainda. Ó. Primeiro, o principal ponto de conflito está localizado no Oriente Médio. Então é a região que mais vai gerar conflito ali na Ásia. Mais precisamente no confronto entre árabes e israelenses. Né? Esse confronto é histórico. É comum encontrar nas mais diversas mídias notícias sobre os conflitos armados entre palestinos e israelenses. Agora, se você ligar o jornal, vai ter algum noticiário sobre esse conflito, que está acontecendo agora. Os conflitos entre Israel e Palestina nasceram em tempos remotos, nos ancestrais confrontos entre árabes e israelenses, tá? Então nós temos que entender, ó, primeiro, que confronto é esse? Israel e Palestina. Isso aí é histórico, gente. Inclusive, é citado até na Bíblia, porque também é um livro histórico e várias civilizações vão ser formadas através, né, dos escritos bíblicos. Esse confronto ele vai surgir há 1700 anos antes de Cristo, ó, lá com os patriarcas, né, do judaísmo, ó, Abraão, seu filho Isaac e seu neto Jacó. Tá? E essa questão
vai surgir essa divisão bíblica, quando Abraão tem seu primeiro filho, Ismael, e depois o segundo filho, Isaque. E Ismael vai ser o patriarca do povo árabe, tá? Ele vai se desviar e vai fundar sua população, seu clã, o povo árabe. E Isaque, que é o filho da promessa lá, que ele ia matar, mas Deus não deixou. Então, essa questão bíblica vai ser o patriarca e fundador do judaísmo, tá? Por quê? Porque seu filho Jacó vai, depois, em uma promessa bíblica, se transformar em Israel. Então, vai fundar também o judaísmo através desse povo. Por quê? Porque vai ter a tribo de Judá, e também é fundada pelo filho de Jacó, e tudo isso é questões bíblicas. Então, nós temos o povo árabe, Ismael, e o povo judaico, não é? Israelense, ou israelita, de os descendentes de Isaque, filho de Abraão, e seu filho Jacó. Então já é uma questão bíblica, tá? Árabes e israelenses. O conflito entre Israel e Palestina também tem causas remotas. Por exemplo, a expulsão dos judeus pelos romanos no ano de 70 depois de Cristo, quando os judeus tiveram que se deslocar para o norte da África e a Europa. Então, ali, a partir da morte de Cristo, né, os judeus também, o Império Romano que dominava, vai também fazer essa caçada e vai expulsar muitos das suas áreas de origem. Também, a partir daí, vai ter um domínio do Império Otomano, né, que é uma sequência do Império Bizantino também. Tudo isso é a questão histórica. E eles vão se dispersar pelo mundo. Atualmente, é uma disputa sobre a posse do território palestino e está no centro de debates políticos e diplomáticos atuais. Olha aí, uma foto recente, onde eles falam Free Palestine, a Palestina livre, porque eles se identificam que aquela região é da Palestina e depois foi tomada por Israel, por essa criação que foi feita pela ONU. Por exemplo, conflitos e movimentos de fronteiras. Vamos analisar isso aí. Essa disputa ela vai se acirrou a partir de 1948, com a criação do Estado de Israel. Por quê? Nesse período foi final da Segunda Guerra Mundial, 1945. Os judeus que sobreviveram ao Holocausto nazista, lá na Segunda Guerra, eles precisavam de um local. Então, esse lugar, historicamente, para eles já eram deles. Então, eles voltam para esse lugar para habitar e fazer a sua civilização. E a ONU ela vai intervir nesse processo e vai dividir aquela terra. Então, a partilha da Palestina começa em 1947. A ONU vai dividir uma parte para Israel e uma parte para a Palestina. A Palestina fica com duas regiões, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E Israel fica com toda aquela parte ali em cor laranja, tá? Mas isso não deu certo, por quê? Porque eles não queriam essa divisão. Inclusive, o principal fator é a cidade de Jerusalém. Se vocês olharem no mapa, ela vai ficar ali, num território neutro, porém dentro da área da Palestina. Isso vai gerar outro grande conflito. Por quê? Essa região ela é denominada Terra Santa ou a Terra Prometida. Mas o conceito de lugar sagrado é partilhado também por muçulmanos e cristãos. Então vejam, olha a importância dessa cidade, dessa região. Ela é um berço sagrado, uma terra prometida para os judeus, para os cristãos, tá? Através de Jesus Cristo, porque foi lá que ele foi crucificado, e também para os muçulmanos, porque foi lá também que o profeta Maomé recebe a visão do anjo para escrever o Alcorão. Então veja só, um lugar disputado por três grandes religiões. Claro que isso vai gerar muito conflito. E a disputa por Jerusalém talvez seja a maior. Por quê? Porque eles querem essa cidade para si só. Então isso vai gerar vários conflitos. Israel vai ter um grande exército, vai crescer nesse momento e vai interferir também na cidade e vai dominar essa cidade. Inclusive Jerusalém hoje está toda cercada por muros, governada pelo governo de Israel. Então eles reivindicam. Só que
a outra região da Palestina não aceita, e esse conflito vai só se prolongando, tá? Olha aí atualmente, ó, imagens desse conflito, as bombas caindo, ó. Então, a Terra Santa já é uma terra de guerra. Então eles colocam aí, ó, a todo momento estão ali destruindo, um atacando o outro, e isso vai gerar o que? Muitas mortes, um número elevado de mortes. Pessoas que vão sair daí para ir morar em outras regiões, em outros países. Então eles vão destruindo. Pessoas inocentes acabam morrendo por uma ideologia, seja religiosa ou política, né? A questão territorial. Então essa questão, essa ganância humana faz isso, ó, através desses conflitos. Então nesse momento está acontecendo essa guerra. Aí nós temos imagem, ó, o muro que Israel monta, né? Essa questão desde 1947, 1948, que ele começa a montagem desse muro para isolar Jerusalém dos palestinos. Isso vai gerar grandes conflitos. Essa disputa histórica aí, ó, que parece que não acaba. Então pessoas vão ficar desabrigadas, as cidades destruídas, pais tentando salvar seus filhos da destruição, né? Essa questão ideológica, né, horrorosa para o mundo que acontece nesse momento. Então voltando aí na história, ó, olha aí, a fundação do Estado de Israel, tá? Quando foi fundado esse Estado? Acontece em 14 de maio de 1948, após a retirada dos ingleses na chamada Guerra da Independência. Até a Segunda Guerra Mundial, quem dominava aquele território ali da Palestina era os ingleses, né? A Grã-Bretanha. Então eles dominavam. E após a Segunda Guerra eles saem daquela área que dominavam e o Estado de Israel entra agora, né? Apoiado pela ONU. Então essa chamada Guerra da Independência acontece. E ali é fundado o Estado de Israel. David Ben-Gurion assinou a Declaração de Independência do Estado de Israel, se torna o primeiro-ministro. Olha aí, ó, exatamente em 14 de maio de 1948, onde ele assina o documento e cria o Estado de Israel, agora um Estado moderno, resultando a expulsão de 750 mil palestinos que passaram a viver como refugiados em um movimento conhecido como o Êxodo de Nakba. Tá? Então a partir dali Israel vai ganhar território, vai tomar posse e os palestinos vão sendo encostados tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. E Israel só cresce, só cresce. Outros países tentaram também destruir essa posse de Israel, mas não conseguiram. O exército é muito forte e ele só cresce. Tá? Por exemplo, Israel aumentou o território em 50%. A extensão de terras foi indicada pela ONU e ocupam 78% da área destinada à Palestina. Então, aquela área que foi destinada a eles hoje não é respeitada e eles começam a ganhar território. Quase todo aquele território hoje pertence a Israel. Essa foto é a foto do primeiro-ministro no dia, não é? E aí nós temos o avanço. Olha. E quando o governo britânico ele governava ali aquele território era da Palestina, com a saída do governo britânico, Israel monta seu estado, tá? E começa a crescer a partir dessa divisão. Então, em 1947, a partilha feita pela ONU, a parte branca é de Israel e a parte verde é da Palestina, Gaza e Cisjordânia. Jerusalém fica no meio ali da área da Palestina, mas Israel vai começar a agir, ganhar território. E em 1967, ó, olha aí, ó, a Guerra dos 6 Dias. Então Israel vai aumentar seu território e vai tomar Jerusalém. Então a parte de Jerusalém agora já pertence a Israel. E em 2010, olha aí, ó, quase todo o território agora pertence a Israel. Inclusive a questão da capital. Para alguns órgãos internacionais, a capital de Israel é Tel Aviv. Tá? Mas eles reivindicam Jerusalém. Então alguns governos já consideram Jerusalém como a capital de Israel. Inclusive os Estados Unidos e o Brasil. Já reconhecem a capital de Israel, Jerusalém. Só que a Palestina também quer Jerusalém como sua capital do novo Estado da Palestina. Então esse conflito está longe de acabar. Então essas áreas em verde são as áreas da Palestina, tá? Que diminuíram, e a área em branco agora de todo o Estado de Israel. Então é um conflito histórico, mas também atual, tá?
Aqui as nossas referências, né? Os direitos de imagem. Obrigado pela atenção. Foi um prazer. Até a próxima aula. Se cuidem, muita saúde.